Tendo chegado ao poder por meio de um golpe de Estado, caberia a Napoleão Bonaparte a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente algumas das principais conquistas da Revolução Francesa. Sua ascensão foi resultado das crises que enfraqueceram o diretório, o qual estava sendo atacado pelos partidários da realeza que queriam a restauração do antigo regime e estava sendo pressionado pelas camadas populares que exigiam a volta do terror. Napoleão tornou-se primeiro cônsul da França em 1799 e imperador em 1804. Apesar da existência de uma constituição, seu governo foi autoritário. Por algum tempo, a prosperidade resultante das reformas internas que implementou e o êxito nas guerras garantiram a continuidade do regime. Seus primeiros fracassos militares, porém, abalaram as bases do império, levando-o ao eclipse definitivo em 1815. Nesse vídeo eu falarei sobre a passagem da República ao Império na França. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Em 1799, a França apresentava um aspecto que era desolador. A indústria e o comércio estavam arruinados. Os caminhos e os portos encontravam-se destruídos. O serviço público, de um modo geral, estava desorganizado. Parte da população fugia da desordem e da ameaça de confisco de bens. Clérigos que se recusavam a acatar a nova Constituição eram perseguidos. A guerra civil parecia iminente. Para vencer essas dificuldades, um setor do diretório aliou-se ao general Bonaparte, que havia se destacado no comando do exército francês durante campanhas na Península Itálica, entre os anos de 1796 e 1797 e no Egito entre 1798 e 1799. Prestigiado pelo povo como um herói nacional, em 1799 Bonaparte derrubou o diretório, dissolveu a Assembleia e instaurou o regime de consulado, que durou de 1799 a 1802 e que era uma fórmula política inspirada no modelo da antiga República Romana. Em fevereiro de 1800, uma constituição aprovada em plebiscito por mais de 3 milhões de votos reformulou a organização do Estado. O poder legislativo passou a ser composto de 4 assembleias, que eram o Conselho de Estado, que preparava as leis, o Tribunal, que discutia as leis, o Corpo Legislativo, que se encarregava de votar as leis, e o Senado, que velava pela execução das leis. A maior parte dos poderes do Estado, contudo, estava concentrada nas mãos de 3 cônsules, que haviam sido nomeados pelo Senado por 10 anos. Eles formavam um poder executivo, mas o governante de fato era o primeiro cônsul. Ele propunha e mandava publicar as leis, nomeava ministros, oficiais, funcionários e juízes. O primeiro cônsul era Napoleão Bonaparte. Para diminuir as tensões, Napoleão procurou promover uma política de reconciliação tanto no plano externo quanto interno. Em 1802, ele assinou a Paz de Amiens com a Inglaterra. Suspendia, assim, por algum tempo, os conflitos com países europeus que duravam desde 1792. Ao mesmo tempo, o governo de Napoleão deu novo impulso à racionalização burocrática do Estado, reorganizando e centralizando a administração. Criou um corpo de funcionários para arrecadar impostos e fundou o Banco da França, com direito de emitir papel-moeda. Em decorrência, a situação econômica melhorou sensivelmente. A obra mais relevante de Napoleão, contudo, foi o Código Civil. Inspirado no direito romano, nas ordenações reais e no direito revolucionário, esse corpo de leis continua, em sua essência, a vigorar até hoje na França. Em 1801, Napoleão estabeleceu com a Igreja um compromisso denominado Concordata. Por ele, o Papa aceitou o confisco dos bens eclesiásticos. Em troca, o Estado ficou proibido de interferir no culto, mas os bispos passaram a ser indicados pelo governo e deveriam prestar juramento de fidelidade à República. Para completar, as bulas papais só entrariam em vigor depois de serem aprovadas por Napoleão. Vitorioso interna e externamente, Bonaparte recebeu o título de cônsul vitalício em 1802. 2 anos mais tarde, sagrava-se imperador com as bênçãos do Papa. Estabelecido em nome da República, da mesma forma que o fora o Império Romano, o novo regime seria exercido com mãos de ferro. Uma nova corte foi formada e a antiga nobreza foi reconstituída. Ao Código Civil seguiram-se o Código Comercial e o Código Penal. A economia foi estimulada. No campo, Napoleão manteve as conquistas da reforma agrária, o que lhe valeu o apoio dos camponeses. Paralelamente, o governo concluiu diversos trabalhos iniciados no consulado.
tais como a abertura de canais, a reconstrução de portos, a urbanização de cidades e a construção de estradas. Com essas obras de infraestrutura, a indústria voltou a crescer. As instituições republicanas foram mais uma vez modificadas de modo a submeter-se à autoridade do imperador. As assembleias que haviam sido eleitas por sufrágio universal foram suprimidas. Em seu lugar, estabeleceu-se um sistema escalonado de eleições indiretas pelo qual só as pessoas ricas podiam ser eleitas. O tribunal e os corpos legislativos perderam suas funções. As liberdades individuais e políticas deixaram de ser respeitadas. A imprensa ficou sob censura. Além disso, a intervenção do imperador estendeu-se à educação, alterando o programa de disciplinas consideradas perigosas para o regime, tais como a história e a filosofia. No âmbito da religião, o catecismo passou a ensinar os deveres para com Deus e para com o imperador. Falarei um pouco agora sobre a expansão francesa. O equilíbrio interno conquistado possibilitou a Napoleão pôr em prática seu plano principal, que era o de fazer da França a maior potência do continente. Para alcançar esse objetivo, ele tinha de vencer a Inglaterra, que era o país mais industrializado e com a maior frota marítima da Europa. Em 1803, a Inglaterra se uniu à Rússia e à Áustria para lutar contra a França. Os ingleses venceram a batalha naval de Trafalgar na costa da Espanha, mas os franceses bateram os austro-russos em terra, em Austerlitz, na Boêmia, na mais brilhante vitória de Napoleão, que ocorreu em 1805. A esta se seguiram outras. Assim, de triunfo em triunfo, em pouco tempo o imperador Napoleão tornou-se senhor de quase toda a Europa Central. Como resultado desse avanço, em 1806 Napoleão extinguiu o Sacro Império Romano Germânico, que tinha surgido no século X. Em seu lugar, ele criou a Confederação do Reno, que passou a reunir os estados germânicos, mas sob a tutela da França. Para enfraquecer a Inglaterra, ele decretou o bloqueio continental, forçando os países europeus a fechar seus portos ao comércio inglês. A medida garantia também para a indústria francesa a exclusividade dos mercados da Europa. Entre 1807 e 1808, Bonaparte abriu uma nova frente de batalha, invadindo primeiro a Espanha e depois Portugal. O pretexto para a ofensiva contra Portugal foi o não cumprimento por esse país do bloqueio contra a Inglaterra. A invasão francesa e os interesses ingleses levaram a corte portuguesa a se transferir para o Brasil em 1808. A Áustria tentou reagir, mas foi derrotada na Batalha de Wagram em 1809. Com um exército que parecia imbatível, o poder napoleônico chegava ao auge. Por volta de 1810, quase toda a Europa Ocidental estava sob seu controle. A grande exceção era a Inglaterra. Entretanto, o domínio francês provocou revoltas nacionais em diversos pontos da Europa. Em 1812, os russos romperam um bloqueio contra a Inglaterra. Em represália, Napoleão invadiu a Rússia à frente de um exército de 600 mil homens. Venceu a Batalha de Moscou, mas suas tropas não conseguiram resistir ao rigoroso inverno russo. Obrigados a uma retirada desastrosa, seus soldados foram dizimados pelo frio e pela fome. Apenas 30 mil deles conseguiram voltar para a França. Os governos da Prússia e da Áustria aliaram-se então ao da Rússia e venceram Napoleão em Leipzig na Confederação do Reno, acabando de destruir seu poderio militar em 1813. Derrotado e sem apoio interno, Napoleão renunciou ao poder em 1814 e foi exilado na pequena ilha mediterrânea de Elba. Com a renúncia, políticos franceses, com o apoio das potências europeias, procuraram restaurar a monarquia deposta em 1792, entregando a coroa a Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI. A população francesa reagiu mal à tentativa de restauração. Enquanto isso, Napoleão fugia de Elba em março de 1815 e retomava o governo em Paris. O curto período em que se manteve no poder ficaria conhecido como Governo dos 100 Dias. Os ingleses, conduzidos pelo Duque de Wellington, o derrotaram na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em junho de 1815. Definitivamente vencido, Bonaparte foi preso na ilha de Santa Helena, na costa africana, onde morreu em 1821. Após a derrota de Napoleão em Leipzig, as monarquias vitoriosas, que eram a Áustria, a Prússia, a Inglaterra e a Rússia, convocaram o Congresso de Viena, cujos trabalhos se estenderam até 1815. A grande preocupação dos governantes dessas potências foi restaurar o velho equilíbrio europeu que existia antes da Revolução Francesa. Dessa forma, além de obrigar a França a pagar pesada indenização de guerra, o conclave recolocou no trono francês o rei Luís XVIII
e reafirmou os valores do antigo regime. Em termos de geografia política, a Revolução Francesa pôs fim à Idade Média. Igualmente importantes foram as mudanças institucionais introduzidas direta ou indiretamente pela conquista francesa. No auge de seu poderio, em 1810, os franceses governavam boa parte da Europa Ocidental. Nesses territórios, as instituições da Revolução Francesa e do Império Napoleônico foram adotadas ou serviram de modelo para a administração local. O feudalismo foi definitivamente abolido e os códigos legais franceses foram aplicados. Para os adversários inteligentes da França, era evidente que tinham sido derrotados pela superioridade de um novo sistema político ou por seu próprio fracasso em adotar reformas. De fato, pode-se dizer que nenhum estado continental a oeste da Rússia e da Turquia e ao sul da Escandinávia emergiu dessas 2 décadas de guerra com suas instituições inalteradas pela expansão ou imitação da Revolução Francesa. Mas as mudanças de fronteiras, leis e instituições não foram nada comparadas com um terceiro efeito dessas décadas de guerra revolucionária, que foi a profunda transformação da atmosfera política. Sabia-se agora que a revolução num país podia ser um fenômeno europeu, que suas doutrinas podiam atravessar as fronteiras e que seus exércitos podiam destruir os sistemas políticos de um continente. Sabia-se agora que a revolução social era possível, que as nações existiam independentemente dos estados, os povos independentemente de seus governantes, e até mesmo que os pobres existiam independentemente das classes governantes. A Revolução Francesa foi um acontecimento universal. Nenhum país estava imune a ela. Os soldados franceses que guerrearam de Andaluzia a Moscou, do Báltico à Síria, estenderam a universalidade de sua revolução mais eficazmente do que qualquer outra. E as doutrinas e instituições que levaram consigo, mesmo sob o comando de Napoleão, eram universais, como os governos sabiam e como também os próprios povos logo viriam a saber. No próximo vídeo eu falarei sobre a Europa e a América, focando nos processos de restauração e de independência. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado, espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.